Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 2. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, levantou-se da sua cama o amado filho de Ulisses. Vestindo a roupa, pendurou do ombro uma espada afiada e nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Ao sair do quarto, assemelhava-se a um deus. Logo ordenou aos arautos, de voz penetrante, que chamassem para a assembleia os aqueus de longos cabelos. Aqueles chamaram e reuniram-se a estes com grande rapidez. Quando estavam já reunidos, todo em conjunto, dirigiu-se Telêmaco à assembleia, segurando na mão a bronze e a lança. Mas não ia só, 2 galgos o acompanhavam. E admirável era a graciosidade que sobre ele derramara Atena. À sua passagem todos os olharam com espanto. Sentou-se no assento de seu pai, os anciãos cederam-lhe o lugar. Dentre todos foi o herói egípcio o primeiro a falar. Um homem vergado pela idade, cuja sabedoria era imensa. Pois o seu amado filho partira com o divino Ulisses nas côncavas naus para a Troia de belos cavalos. Antifo o lanceiro, a quem matara o cruel Ciclope, na sua gruta escavada e dele fizera o seu último manjar. Porém, tinha mais 3 filhos. Um dava-se com os pretendentes, Eurínomo, dedicavam-se os outros à lavoura da terra paterna. Mas era daquele que se lembrava, triste e preocupado, vertendo lágrimas, assim se dirigiu à assembleia. Escutai agora, homens de Ítaca, o que tenho para dizer. Nunca houve entre nós uma assembleia, desde que o divino Ulisses partiu nas côncavas naus. Quem nos chama agora? Quem sentiu tal necessidade dentre os homens mais novos ou dentre os mais velhos? Será que ouviu a notícia de que sobreviverá um exército? Notícia que nos comunicaria com clareza por ter sido o primeiro a saber? Ou será outro o assunto público sobre o qual quer discursar? Parece-me pessoa idônea, abençoada. E que Zeus o cubra de benesses, seja qual for o seu intuito. Assim falou, e o filho de Ulisses regozijou-se com o que foi dito. Não permaneceu sentado, pois fazia atenção de falar. Pôs-se de pé no meio da assembleia e na mão lhe colocou um cetro o arauto Pisenor, homem aconselhado e prudente. Falou, dirigindo-se em primeiro lugar ao orador idoso. Ancião, não está longe, como te saberás em breve, quem convocou o seu povo. Eu próprio, pois muito me oprime a dor. Não ouvi notícia alguma de que sobreviverá um exército. Notícia que vos comunicasse com clareza, por ter sido o primeiro a saber. Nem há outro assunto público sobre o qual deseje discursar. A necessidade é minha, pois sobre a minha casa se abateu uma dupla desgraça. Perdi o nobre pai que entre vós reinou, um rei manso como se fosse vosso pai. Mas a outra desgraça é pior, pois em breve toda a minha casa destruirá e a mim tirará os meios de subsistência. Pretendentes importunam a minha mãe, a sua revelia. Filhos amados dos homens, que aqui tem mais nobreza, receiam dirigir-se à casa do pai dela, Icário, para que esse exija as devidas oferendas nupciais e dê a filha quem entender, aquele que ela mais agradar. Em vez disso, entram e saem da nossa casa dia após dia e matam-nos os bois, as ovelhas e as gordas cabras. Banqueteiam-se e bebem-nos o vinho frisante sem moderação. Vai-se tudo, e não há um homem como for Ulisses que consiga afastar da casa a ruína. Porque nós não podemos, e doravante teremos fama de sermos desprezíveis e falhos de valor. Por mim, esforçai-me-ia se tivesse força para isso.
pois foram cometidos atos que ninguém pode aguentar. Além do aceitável, foi minha casa arruinada. Tende vergonha e respeitai aqueles que vivem perto, os vizinhos. Receai também a cólera divina, para que não vos castiguem os deuses com tais males desgostosos. Rogo-vos por Zeus olímpico, por Temis, que disperse e convoca as assembleias dos homens, que vos refreeis, amigos, e que me deixeis o meu luto amargo, a não ser que o meu pai, o nobre Ulisses, tenha com má vontade prejudicado os aqueus de belas Quinêmides, e que em retaliação me prejudicais agora com má vontade, incitando os pretendentes, pois para mim melhor seria que vós mesmos me dizimasseis os tesouros e os rebanhos. Se fosses vós a devorar-me tudo, alguma recompensa receberia. Nesse caso, dirigir-vos-ia a palavra por toda a cidade, reclamando os meus haveres, até que tudo me fosse restituído. Mas agora ao meu coração infligis dores que nada poderá curar. Assim falou e na sua fúria tirou o cetro ao chão, sufocado de lágrimas, e todo o povo sentiu pena dele. Todos ficaram em silêncio e ninguém teve coragem de responder a Telêmaco com palavras agrestes. Porém, Antino deu-lhe a seguinte resposta: Telêmaco descarado, irreprimível na tua fúria, que vergonhas nos lançastes à cara. Será que nos queres censurar? Pois fica sabendo que não são os pretendentes os culpados, mas que a tua querida mãe, sobremaneira astuciosa. Na verdade, já vamos no 3º ano, em breve virá o 4º, em que ela engana os corações dos aqueus, a todos dá esperanças e a cada homem manda recados, mas o seu espírito está voltado para outras coisas. Também esse engano congeminou em seu coração, colocando um grande tear nos seus aposentos. Amplo, mas de teia fina, foi isto que veio nos declarar. Jovens pretendentes, visto que morreu o divino Ulisses, tende paciência, embora me cobiceis como esposa, até terminar essa veste. Pois não quereria ter fiado a lã em vão, uma mortalha para o herói Laertes, para quando o atinja o destino deleitério da morte irreversível. Para que entre o povo nenhuma mulher me lança censura de que já sem mortalhas quem tantos haveres granjeou. Assim falou e os nossos corações orgulhosos consentiram. Daí por diante trabalhava de dia o grande tear, mas desfazia a trama à noite à luz das tochas. Deste modo, durante 3 anos enganou os aqueus, mas quando sobreveio o 4º ano, volvidas as estações, uma das mulheres que tudo sabia contou-nos o sucedido e a encontramos a desfazer a trama maravilhosa. De maneira que a terminou obrigada contra sua vontade. A ti dão os pretendentes a seguinte resposta, para que saibas em teu coração e saibam todos os aqueus. Manda embora a tua mãe e ordena-lhe que case com quem o pai quiser e de quem ela própria gostar. Mas se ela continuar mais tempo a provocar os filhos dos aqueus, pensando no seu espírito tudo que Atena lhe concedeu, o conhecimento dos belos lavores, bons sensos e astúcias como nunca se ouviu falar em mulheres antigas, entre aquelas quem foram outrora dos aqueus, as mulheres de belas tranças, Tiro, Alcmena, Micena de bela coroa. Destas nenhuma pensava de modo semelhante a Penélope, mas nisto não pensou ela de modo acertado. Haverá sempre quem te devolve os meios de subsistência e os haveres, enquanto ela continuar a pensar as coisas que no peito os deuses lhe colocaram. Grande é a fama que para ela alcançará, porém a ti só traz pena pela perda dos teus muitos haveres. Nós é que não iremos para as nossas terras, nem para outro lugar, até que ela dispose aquele dentre os aqueus que lhe agradar.
A ela deu resposta o prudente Telêmaco: Antino, como poderei lançar para fora de casa aquela que me deu a luz e me criou, estando alhures o meu pai, vivo ou morto? Seria terrível para mim pagar um avultado preço a Icário se de minha vontade mandasse embora minha mãe. Male sofrerei as mãos do seu pai, e os deuses enviarão outros, pois minha mãe, ao deixar a casa, invocará as eríneas detestáveis. E da parte dos homens receberei também censuras, assim sendo, nunca proferirei tal palavra. Se vosso coração se insurge contra essas coisas, da minha casa devereis sair. Outros festins preparai, devorai os vossos próprios bens na casa uns dos outros. Se, no entanto, vos parecer coisa boa e proveitosa destruir sem desagravo o que a outro pertence, destruí. Mas da minha parte invocarei os deuses imortais, e queira Zeus que não falte a devida retribuição, que então pereçais todos sem que haja retaliação. Assim falou Telêmaco, e Zeus, que vê de longe, enviou 2 águias dos píncaros de uma montanha. Durante um tempo voaram ambas, levadas pelas rajadas de vento, uma ao lado da outra, de asas bem estendidas. Mas quando sobrevoaram a assembleia, repleta de vozes, esvoaçaram um torvelinho, batendo rapidamente as asas, e fitaram os rostos de todos com a morte estampada em seu olhar. Depois, com as garras, atacaram-se uma a outra na cabeça e no pescoço, desviando-se em seguida para a direita, através das casas e da cidade dos homens ali presentes. Assim que as avistaram, todos pasmaram ao ver as águias e refletiram nos seus corações sobre o que estaria por vir. Para eles, então, falou o velho herói Alisterces. Filho de Mastor, da sua geração, era quem tinha mais perícia em compreender o voo das aves e dizer o que significavam. E foi assim que lhes falou o herói bem-intencionado. Escutai, homens de Ítaca, o que tenho para vos dizer. Aos pretendentes, em especial, explico e declaro essas coisas. Na vossa mira rola já uma enorme desgraça, pois Ulisses não permanecerá longe da família por muito tempo. Mas, segundo julgo, está perto a semear o destino e a morte para todos os pretendentes, e será também um flagelo para muitos dos que habitam a ínsula Ítaca. Antes que tal aconteça, pensemos como detê-los, mas eles que desistam, pois para eles será isto melhor. Não é sem experiência que dou esta profecia, mas com seguro conhecimento. E a Ulisses declaro realizar-se tudo quanto lhe afirmei, enquanto embarcaram para a ilha os argivos e com eles o astucioso Ulisses. Disse-lhe que depois de muito sofrer, de ter perdido a todos os companheiros, no 20º ano regressaria, sem que ninguém o reconhecesse. É isso que está para acontecer. A ele deu resposta Eurímaco, filho de Polibo. Ancião, volta para casa e dá profecias aos teus filhos. Não vão eles sofrer algum mal nos dias que estão por vir. Sobre esse assunto, as minhas profecias valem mais que as tuas. Não faltam pássaros a voar para aqui e para acolá sob os raios do sol. Nem todos são aves de agouro. Quanto a Ulisses, morreu lá longe, e quem me dera que com ele tivesses também a tu perecido. Não estarias com profecias a incitar Telêmaco na sua fúria, na esperança de obteres algum favor para a tua casa. Se ele assim entendesse, agora dir-te-ei uma coisa que irá se cumprir. Se por saberes muitas coisas antigas, incitares este jovem a sentir-se infeliz e prejudicado, será para ele, em primeiro lugar, que surgirão dificuldades e pouco logrará alcançar por causa disso.
Agora a ti, ancião, infligiremos um tributo que a teu coração oprimirá a pagar, e amarga será a dor que sentirás. A Telêmaco, distante de todos, ofereço esse conselho, que ordene a sua mãe o regresso à casa paterna. Eles lá farão a boda e darão muitos presentes, tantos quantos devem acompanhar uma filha amada. Não penso que antes disso desistam os filhos dos aqueus de fazer sua corte ingrata, visto que não receamos ninguém, nem Telêmaco que tantas palavras profere. Nem damos importância aos oráculos que tu, ancião, pronunciares, só te farás ainda mais odiado. Os bens deste serão de novo devorados sem desagravo, enquanto ela não desistir de adiar para os aqueus as suas bodas. Ficaremos à espera dia após dia, rivais na obtenção daquela excelência que lhe é própria, nem procuramos outras mulheres com quem poderíamos casar. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Eurímaco e vós outros, orgulhosos pretendentes, sobre esses assuntos nem imploro nem falo. Essas coisas já os deuses sabem e todos os aqueus. Mas agora dai-me uma nau veloz e 20 companheiros que me acompanhem para onde quer que eu vá. Pois irei até Esparta e para Pilos Arenosa para me informar sobre o regresso do meu pai ausente. Talvez me fale um homem mortal ou alguma coisa ouça de Zeus, que muitas vezes traz notícias aos homens. Se acerca da sobrevivência e do regresso alguma coisa eu ouvir, então, embora aflito, aguentaria mais um ano. Mas se ouvir dizer que partiu, morreu, nesse caso voltarei para minha pátria amada. Um túmulo erigirei e sobre ele derramarei em abundância as libações devidas, e minha mãe a um novo marido oferecerei. Assim dizendo, sentou-se no meio deles, levantou o mentor, que era companheiro do nobre Ulisses, a quem ao partir nas suas naus confiou toda a sua casa ao ancião. A todos deveriam obedecer, e ele tudo deveria guardar. Foi ele que com boa intenção lhes dirigiu a palavra. Escutai agora, homens de Ítaca, o que tenho para dizer. Doravante não seja manso e bondoso de sua vontade, nenhum rei detentor de cetro, nem pense coisas justas, mas que seja antes áspero e pratique atos de maldade. Visto que ninguém se lembra do divino Ulisses entre o povo que ele regia, bondoso como um pai, não leva a mal os orgulhosos pretendentes, o fato de praticarem a violência na má vontade da sua mente. Põe as suas próprias vidas em risco ao dizimarem com violência os bens de Ulisses, que dizem jamais regressar. Não, é o resto do povo que censuro, o modo como todos vós sentais em silêncio, evitando abordá-los com discurso que os refreassem, sendo muitos vós e eles poucos. A ele deu resposta Leócrito, filho de Evenor. Mentor ridículo, fraco de espírito, que coisa foste dizer? Incitando a que nos refreiem. É difícil para uma maioria de homens lutar, nem que seja por um jantar. E se o próprio Ulisses de Ítaca se lançasse contra os orgulhosos pretendentes, banqueteando-se na sua casa, e da grande sala escorraçá-los desejasse em seu coração, não se alegraria sua mulher, embora dele precisasse com a sua vinda, pois logo ali ele encontraria a morte se combatesse contra um número maior. São vãs as tuas palavras, mas agora que parta cada um para as suas terras, competirá a Mentor e a Tércias incentivar a viagem de Telêmaco, visto que são há muito amigos da sua casa paterna. Por mim, julgo que notícias serão as que ouvirá aqui sentado em Ítaca. Não acredito que empreenda essa viagem. Assim falou, dissolvendo rapidamente a assembleia. Dispensaram-se cada um para sua casa, os pretendentes voltaram para o palácio de Ulisses.
Telêmaco afastou-se em direção à orla do mar e, tendo banhado as mãos na alga salgada, invocou Atena. Ouve-me, tu que como um deus visitaste ontem a nossa casa e me ordenaste ir no Manau, sobre o mar brumoso, para me informar sobre o regresso de meu pai há muito desaparecido. Todas essas coisas querem os aqueus impedir, sobretudo os pretendentes na sua terrível arrogância. Assim foi a sua prece e Atena aproximou-se dele, semelhante a mentor no corpo e na voz, e falando lhe proferiu palavras aladas. Telêmaco, no futuro nem covarde nem vil serás, se na verdade a coragem de teu pai se insuflou em ti, pois ele era homem para cumprir o ato e palavra. A tua viagem não será inútil nem infrutífera, mas se não fores filho dele de Penélope, não espero que alcances aquilo que tanto deseja. Poucos são os filhos semelhantes aos pais, a maior parte são piores, só raros são melhores. Mas visto que no futuro nem covarde nem vil serás, nem te abandonou a inteligência de Ulisses, há esperança de que tenhas êxito nessas ações. Afasta de ti a vontade e o pensamento dos pretendentes, homens desaconselhados, nem sensatos nem justos. Não sabem da morte do negro destino, que já está perto. Morrerão todos num só dia. Para ti não será adiada a viagem que tanto almejas. De tal forma sou amigo da tua casa paterna que equiparei uma nau veloz e acompanhar-te-ei em pessoa. Mas agora regressa a casa e junta-te aos pretendentes, prepara provisões nos recipientes que lhes são próprios, vinhos em ânforas e cevada que é tutano dos homens, em fortes alforjes, e eu entre o povo, companheiros, reunirei que se ofereçam como voluntários. Naus há em abundância em Ítaca, rodeada pelo mar, novas e velhas, dessas escolherei para ti a mais apropriada. Depressa a prepararemos e largaremos para o alto mar. Assim falou Atena, filha de Zeus, nem um minuto a mais se atrasou Telêmaco depois que ouviu a voz da deusa. Caminhou para casa, triste no seu coração. No palácio encontrou os arrogantes pretendentes à entrada, esfolando cabras e chamuscando porcos. Rindo-se, Antino veio direto a Telêmaco, apertou-lhe a mão e dirigiu-lhe-se pelo nome. Telêmaco, excelso orador, inquebrantável na tua coragem, não admitas no coração ações ou palavras más, mas come e bebe comigo, como até aqui fizeste. Todas essas coisas os aqueus te fornecerão, o Manau e remadores escolhidos, para que depressa chegues à sagrada Pilos, para te informares sobre teu pai. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Antino, é impossível na vossa arrogante companhia comer sossegado e animar-me de bom grado. Não basta que no passado me dizimastes muitos e valiosos bens, ó pretendentes, enquanto eu era ainda criança. Agora sou adulto e é pelas palavras de outros que me informo. O coração incha no meu peito ao pensar como poderei conduzir-vos a um destino funesto. Quer indo para Pilos, quer permanecendo entre meu povo. Irei, pois, nem será vã a viagem de que falo, embora navegue como passageiro. É que não possuo nau nem remadores, a situação creio que mais vos convém. Assim dizendo, tirou imediatamente a mão da de Antino. Os pretendentes ocupavam-se em toda a casa com o festim, troçavam dele, amesquinhavam-no com suas palavras. Deste modo falava um jovem ali presente. Telêmaco está de certo a planejar assassinar-nos. Trará quem o ajude de Pilos arenosa ou então de Esparta, de tal maneira está fora de si.
Ou talvez queira ir a Éfira, essa rica terra, para de lá trazer poções mortíferas que depois porá numa taça para nos matar a todos. Outro dos jovens arrogantes assim dizia: quem sabe se indo ele na côncava nau não perecerá durante a viagem, tal como Ulisses. Só que dessa maneira ainda nos criaria mais dificuldades, pois teríamos que dividir todos os seus bens e dar o palácio à mãe e a quem com ela casasse. Assim falavam, mas Telêmaco foi à alta câmara do tesouro de seu pai, onde jazia um amontoado de ouro e bronze, e havia vestimentas em arcas e quantidades de perfumado azeite. Ali também estavam grandes jarros de vinho velho e doce, bebida divina livre de qualquer mistura. Os jarros estavam juntos à parede para o caso de Ulisses regressar um dia a casa, pois depois de terríveis sofrimentos, do lado de fora, as portas duplas fechavam com segurança, e uma governanta andava por lá de dia e de noite, ela que tudo guardava com mente sabedora, Euricleia, filha de Ops, filho de Pisenor. Foi a ela que Telêmaco falou, chamando-a para a câmara. Ama, tira-me o vinho para alguns jarros, vinho doce que seja o mais agradável, depois daqueles que guarda e espera daquele desafortunado. Se é que de alguma parte chegará Ulisses, divinamente nascido, tendo escapado à morte. Enche 12 jarros e apetreche a cada um com tampas. Põe-me cevada em alforjes bem cozidos e 20 medidas de cevada moída. Mas fica só tu sabendo, junta essas coisas todas. Ao cair da noite virei buscar tudo, quando a minha mãe subir para seus aposentos, pensando em dormir. Pois irei a Esparta e a Pilos Arenosa para me informar sobre o retorno do amado pai, se é que ouvirei alguma coisa. Assim falou, soltou um grito a ama querida Euricleia, que lamentando-se lhe dirigiu palavras aladas. Que ideia é essa, querido filho, que te veio à cabeça? Aonde queres tu ir na vasta terra, sendo filho único e bem amado? Pois ele pereceu longe da pátria, Ulisses divinamente nascido, em terra estrangeira. E esses homens, assim que te fores, vão planear maldades, como matar-te à traição, para dividirem todos esses bens. Não, fica aqui junto do que é teu, não tens necessidade de passar por sofrimentos no mar nunca cultivado. A ela deu resposta o prudente Telêmaco. Anima-te, ama, pois isso não acontece sem sanção divina. Mas jura-me nada dizer à minha mãe querida antes que chegue o 11º ou o 12º dia, ou quando ela der pela minha falta ou ouvir que parti, para que não desfigure o belo rosto com prantos. Assim disse, a anciã prestou um solene juramento pelos deuses, mas depois de ter jurado e terminado o juramento, logo em seguida colocou o vinho em jarros e pôs a cevada em alforjes bem cozidos. Telêmaco voltou para a sala e juntou seus pretendentes. Então pensou outra coisa a deusa Atena de olhos esverdeados. Semelhante a Telêmaco, percorreu toda a cidade e, aproximando-se de cada homem, proferia o seu discurso, dizendo que deveriam se reunir ao cair da noite junto à nau veloz. A Noemon, o glorioso filho de Frônio, pediu uma nau veloz. Esse lhe prometeu de boa vontade. Agora já se pusera o sol e as ruas estavam escuras. A deusa arrastou a nau para o mar e nela pôs todo o equipamento que levaram para as naus bem construídas. Fundiou-a à entrada do porto, perto estavam bem reunidos os nobres companheiros, e a deusa incitou cada um. Então pensou outra coisa a deusa Atena de olhos esverdeados. Foi para o palácio do divino Ulisses e aí derramou um doce sono sobre os pretendentes.
Levou suas mentes a vaguear enquanto bebiam e tirou-lhes bruscamente as taças das mãos. Por toda a cidade procuraram dormir e não por muito tempo ficaram sentados, pois o sono lhes caía sobre as pálpebras. Mas a Telêmaco falou a Atena de olhos esverdeados, chamando-o para fora do bem construído palácio, semelhante a mentor no corpo e na voz. Telêmaco, já os teus companheiros de belas Quineimides estão sentados ao remo, aguardando as tuas ordens. Vamos para que não atrasemos mais a viagem. Assim dizendo, indicou o caminho Palas Atena. Rapidamente ele seguiu no encalço da deusa. E quando chegaram a nau ao mar, encontraram na praia os companheiros de longos cabelos. Para eles falou a força sagrada de Telêmaco. Vinde, amigos, levemos as provisões, está tudo reunido no palácio, embora minha mãe não saiba de nada, nem nenhuma das servas, a não ser uma que me ouviu. Assim dizendo, indicou o caminho, os outros seguiram-nos, trouxeram tudo para colocar no navio bem construído, do modo como ordenara o querido filho de Ulisses. Então Telêmaco embarcou na nau, Atena foi à frente e sentou-se na proa, junto dela sentou-se Telêmaco. Os outros largaram as amarras e, embarcando, sentaram-se nos bancos dos remadores. Para eles fez soprar Atena de olhos esverdeados um vento favorável. Um alto zéfiro a cantar sobre o mar cor de vinho, e Telêmaco chamou os companheiros, incitando-os a manejar os instrumentos náuticos. Eles seguiram a sua voz, levantaram o mastro de pinheiro para sua posição e ajustaram-no com cordas na concavidade própria. Alçaram também a vela com correias torcidas de couro. O vento inchou o centro da vela e as ondas de púrpura cantaram em redor da nau, em movimento, que por cima das ondas apressava o seu caminho. Depois de terem apertado bem as cordas da escura nau veloz, prepararam taças repletas até cima de vinho e ofertaram libações aos deuses que são para sempre, e em especial a filha de Zeus de olhos esverdeados. Toda noite, pela aurora adentro, a nau seguiu seu curso. Fim do segundo canto, volto assim que possível com o canto número 3.